Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido de mais uma vez estarmos falando da Sua Palavra. Mais um dia, nesta segunda noite, vamos iniciar a falar de mais um tema para a nossa reflexão, para um tema que nos traga uma abertura dos nossos pensamentos. Como texto base hoje, João capítulo de número 14, versículos 1 e 2. Hoje eu quero falar com o tema A Promessa de uma Morada Eterna. Anteriormente, na oração da manhã, eu falei sobre a esperança e agora eu quero falar sobre a promessa de uma morada eterna. E o versículo de João 14, versículos 1 e 2 nos diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E aqui nós vemos que em um mundo tão conturbado, o homem tem vivido dias de desespero, de angústia, porque a insegurança ela alastrou de uma tal forma que tem levado o homem natural a grandes incertezas. Perceba como o mundo tem se corrompido, como tem saído dos eixos, como tem saído dos trilhos. O mundo em que estamos vendo, o mundo em que estamos trilhando. E aqui nós vemos que a insegurança ela tem se alastrado, a angústia, o desespero. Quanto mais os dias se passam, mais nós vemos pessoas com crises existenciais, com problemas psicossomáticos. Muitas coisas têm acontecido nos dias em que estamos vivendo. E aqui quando nós iniciamos esses versículos, nos diz: não se turbe o vosso coração. E nesse quadro que o mundo vive, a Igreja Fiel do Senhor, ela tem uma palavra de consolo que atinge direto o coração do homem. E aqui o momento é de descansar no Senhor sem sentimento de insegurança ou perturbação. O Senhor, Ele é o nosso consolo. Não se turbe o vosso coração. Aqui eu não sei qual é a sua situação, qual a sua circunstância de vida, mas eu sei que se por algum motivo nós estamos falando disso aqui, não é algo em vão. Tem um motivo certo pelo qual Deus nos direcionou para falar desse versículo. E aqui a primeira coisa que eu observo, um conselho que eu observo para as nossas vidas é: não se turbe. Não se turbe o vosso coração. O que é isso? Não esteja inquieto por coisa alguma. Não esteja agoniado, angustiado, desesperançoso, amargurado. Apenas acalme. Como eu já disse aqui várias vezes, citando a epístola de Pedro, quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estamos da mesma forma colocando o que Jesus disse e o que Pedro disse, se coligando. E aqui Jesus disse: não se turbe o vosso coração. É a mesma coisa quando Pedro está dizendo para lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Jesus ele está dizendo: ei, descansa, confia em mim. Confia, por mais que os problemas estejam difíceis, a situação esteja complexa, mas confie, acredite em Jesus Cristo, acredite em Deus. É isso que nós aprendemos aqui por intermédio de Jesus Cristo. E depois o versículo diz: não se turbe o vosso coração, mas depois diz: credes em Deus. Aqui o primeiro aspecto do versículo é: não se turbe o vosso coração, para ficar tranquilo. Depois ele diz: credes em Deus. É para crer em Deus. E aqui nós vemos que a fé ela deve ser exercida nesse momento. A nossa esperança e confiança está no Senhor que provê
todo escape para nós. Em que você tem firmado a sua esperança? Já tenho falado vários dias acerca disso, sobre esperança, sobre qual tem sido o seu tesouro, sobre o que você tem guardado na sua vida. E mais uma vez nos deparamos nesse versículo falando exatamente sobre isso. A nossa esperança tem que estar em Deus. Por isso ele diz, credes em Deus. Ele está mostrando que a nossa fé deve ser exercida, deve ser colocada em prática. É isso que nós aprendemos aqui nesses versículos. Ele disse, a nossa esperança e confiança está no Senhor, porque Ele provê todo o escape para as nossas vidas. Primeiro, Jesus ele diz, não se turbe, não se perturbe. E depois ele diz, crê em Deus. Ele está demonstrando, está falando que a nossa fé aqui ela precisa ser exercida nas nossas vidas. A nossa fé ela precisa ser exercitada, ela precisa ser trabalhada, ter alguma utilidade para nós. E aqui nós vemos que a nossa esperança ela tem que estar no Senhor. Nós temos que confiar nele. Por isso Jesus diz, credes em Deus. Ele está dizendo, confia, se entrega para Deus. É isso que ele está nos dizendo claramente nesse versículo. E depois ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Ele está dizendo para crer em Deus, crer nele, porque ele é o Filho de Deus, ele é o enviado de Deus para nos salvar, para nos resgatar. E depois, na casa de meu Pai há muitas moradas. E aqui nós temos a promessa de uma morada eterna. A maior promessa que Jesus ele nos deixa, a promessa de uma morada eterna. Olha que coisa magnífica. E nós chegamos exatamente no nosso tema, a promessa de uma morada eterna. Como nós analisamos o que Paulo falou, que a glória que há de nos ser revelada nos céus não se compara com nenhuma circunstância, com nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação que nós enfrentamos aqui. Nós falamos sobre isso na oração da manhã. E mais uma vez nós vemos uma coligação com esses versículos. E aqui nós temos a promessa de uma morada eterna. E o povo do Senhor, ele sabe de onde veio. Veio libertos do mundo. E para onde vai? Para a eternidade, na casa do Pai. Nós viemos da escravidão. Hoje nós somos libertos por Jesus Cristo. E nós estamos trilhando, caminhando para ir para a eternidade, para ir estar com Cristo. Esta é a nossa linha de rota, este é o nosso planejamento, o nosso plano de vida. Estar com Deus. E aqui depois ele diz, vou preparar-vos um lugar. E aqui nós estamos firmados na palavra da promessa. Jesus, ele não recusou na obra redentora. Ele venceu todas as coisas para garantir para o fiel um lugar seguro na casa do Pai. Então, mais uma vez, primeiro, não se turbe o coração. Calma-te. Depois, credes em Deus. Confia em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É a promessa que ele nos deixou que ele iria. E depois ele nos levaria consigo. E ele diz, vou preparar-vos um lugar. E aqui nós vemos que nós estamos firmados na palavra desta promessa. Ele disse que não era para nos perturbarmos, que era para crer em Deus e crer nele também. E ele disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele disse que iria nos preparar um lugar, iria nos preparar uma recepção calorosa para que nós pudéssemos chegar lá. É isso que Jesus foi fazer. Ele foi para nos preparar um lugar e brevemente
ele voltará para nos buscar. E é isso que se baseia a promessa de uma morada que nós lemos aqui em João capítulo 14. Se você quiser discorrer, pode continuar lendo os outros versículos e verá tudo isso que nós estamos falando aqui. E Jesus, ele não recuou na obra redentora. Ele não se desviou, ele foi e cumpriu tudo o que Deus tinha lhe ordenado para que fizesse. Ele venceu todas as coisas para garantir para o fiel um lugar seguro, a casa do Pai. Jesus, ele não morreu na cruz, ele não venceu a morte de cruz por qualquer coisa banal, mas é para que essa morada eterna pudesse ter para nós, para que nós tivéssemos esse alcance de uma promessa, de uma morada eterna. E aqui nós vemos que o maior consolo da igreja fiel do Senhor é a certeza que Jesus preparou uma morada eterna para o nosso descanso. Não tem nenhum consolo maior do que saber que Cristo preparou uma morada eterna para cada um de nós. E aqui nós vemos que mesmo em meio às lutas e tribulações desse mundo, a esperança é que breve estaremos na casa do Pai, na eternidade. Mais uma vez, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E aqui, para finalizarmos, qual que é o sentido disso? Ele disse para não estarmos apreensivos com coisa alguma. Ele disse: apenas creia em Deus, somente creia nele, creia em mim. Ele disse que ele iria para a casa do Pai, e lá tinha muitas moradas, então ele iria preparar-nos um lugar e depois ele iria voltar para nos levar consigo. E aqui a nossa vida se resume a isso: nós estamos aguardando o cumprimento desta promessa. Sendo assim, nós estamos correndo para o alvo, nós estamos trilhando um caminho até a espera, até a volta de Jesus Cristo. E ele brevemente voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está voltando e resta pouco tempo. Até quem não acreditava na volta de Jesus, até médicos e cientistas que não acreditavam, estão, através de várias coisas, vendo que o mundo está entrando, de uma certa forma, em colapso e mostrando que ele brevemente vai voltar. Eu quero, em breve, de uma outra forma, um outro dia, falar com mais profundidade. Hoje eu quero apenas falar da promessa desta morada eterna que ele foi nos preparar. Em uma outra oportunidade eu quero falar convosco sobre a vinda de Cristo, sobre os sinais da vinda de Cristo. Eu espero que em breve possamos ter a oportunidade de falar sobre isso, mas o nosso foco aqui hoje eu quero encerrar falando sobre a promessa de uma morada eterna. Então Jesus, ele prometeu que nos levaria para morar consigo. E aqui o sinal de alerta que eu deixo para as nossas vidas: não nos desviemos de Jesus Cristo. Vamos continuar firmes, trilhando o seu caminho, para que eternamente possamos estar vivendo com Ele e rendendo glórias ao seu nome. Que Deus te abençoe grandemente, que você seja abençoado, mas esta palavra da parte de Deus, Deus ele seja convosco, te abençoando, te guardando e te livrando de todos os males. Amém.